E aí, traders, tudo bem com vocês? O show aqui na área para trazer as melhores oportunidades dessa sexta-feira, dia 9/5. Já estamos chegando no primeiro terço de março e estamos chegando aí perto das últimas rodadas dos campeonatos nacionais. E vamos abrir essa rodada na sexta-feira após uma semana de Champions, Libertadores, Sul-Americanas, finais decididas. E nessa sexta-feira vamos tentar explorar o máximo de cada um desses jogos. Primeiro, Bundes 2, 1h30 da tarde, 2 jogos com necessidades, então eu já digo logo, 2 jogos onde eu gosto de trabalhar muito gol e remontada nesse final de temporada é nesse campeonato. A gente vai ter o Colônia, que estava líder até pouco tempo, deu uma vaciladinha e agora é vice-líder, segundo colocado. E tem que ficar muito ligado, porque tem o Elfsberg e o Paderborn na cola, cara, na cola. Lembrando que essa é a rodada 33, a penúltima rodada do campeonato. Então vale muito, muito. Por que o show aqui vale muito? Porque se o time do Colônia vence essa partida, ele vai para 58. E aí, próxima rodada, ele só precisa de um simples empate para se colocar dentro da Bundesliga 1, já que o máximo que o Elfsberg e o Paderborn podem chegar é a 58. E o Colônia poderia fazer 59 pontos e está garantido. Então o Colônia, para estar na Bundes, precisa de uma vitória e de um empate. Isso é muito importante e muito interessante da gente ver. Ele vai enfrentar quem? Vai enfrentar agora o Nuremberg fora de casa e o Kaiserslautern na última rodada dentro de casa. Então, são 2 jogos bem acessíveis para o Colônia, bem acessíveis. Eu acho que a última rodada contra o Kaiserslautern é até mais acessível, porque o Kaiserslautern não está disputando praticamente mais nada. O Kaiserslautern pode chegar a 56, beleza, até pode, mas é muito, muito, muito difícil buscar, tem vários outros times na frente. E essa rodada também vai definir muito sobre o Kaiserslautern. Contra o Nuremberg, não precisa de mais nada. Então, cara, pegando 2 adversários de meio de tabela, o Colônia tá jogando bem, vem bem. O time do Nuremberg, ó, vem, ó, derrota, derrota, derrota. 3 derrotas seguidas. De 5 jogos em casa, somente uma vitória. Então, não vem bem. O Colônia perdeu o último, fora de casa, perdeu. Mas eu acho que o time do Colônia vem bem favorito, com muita vontade para esse jogo. Quando a gente olha aqui no confronto aéreo, o time do Nuremberg não é bobo, mas o time do Colônia também não. Então, um jogo bem interessante, bem legal para tentar explorar esse Lei Nuremberg e principalmente gols e remontada caso o time do Colônia esteja atrás. Esse é o meu principal método que eu vou tentar buscar nessa sexta-feira. Próximo jogo que eu vou trazer para vocês é o Monsters contra o Hertha. Aqui já é uma disputa pela parte de baixo da tabela. Cara, o time do Monsters está numa situação muito complicada, mas ainda não está perdido. Tem aqui, pode chegar a 38 pontos, tem aqui ainda o Furt e o Brett White que podem acabar vacilando, tropeçando e dando uma oportunidade para ele, e ele vai enfrentar o time do Hertha dentro de casa que não joga por mais nada. Apesar de não jogar por mais nada, o Hertha vai tentar dificultar, e o Hertha vem de 3 vitórias muito boas. Então, um jogo onde eu acho muito difícil para o Bet Odds, eu não venho tanto buscando esse Lei Hertha, mas eu acho muito interessante para gols no final do jogo, principalmente para gols. Porque às vezes esse jogo está empatado, o Monster vai se jogar para cima. E aí vai dar espaço para o Hertha, vai o Monster mesmo tentar. Então esse é o tipo de jogo que eu gosto para tentar trabalhar gol no final do jogo. 2 da tarde vamos ter o Nacional Bank contra o time do Pirâmides. Pirâmides que por enquanto é o atual líder do campeonato. Vai enfrentar aqui o Nacional Bank que vem aqui em quinto. Que não tem muita coisa para disputar, cara. As chances aqui do Nacional Bank são bem baixas. Lógico, ele ainda tem chance, terceira posição e tal. Mas é bem difícil. E vai buscar aqui tentar enfrentar o Pirâmides, cara, que acabou vacilando pro Farco aqui na última rodada. Isso deu brecha pro Al-Ahly chegar perto. Então o Pirâmides sabe que não pode vacilar de jeito nenhum, que precisa da vitória. É um jogo com muita necessidade, então eu gosto bastante para tentar esse Lei Nacional e também para buscar algo em favor de gols e remontadas pro lado do Pirâmides nesse jogo. Realmente é um jogo bem bacana, bem legal. Próximo jogo, às 3h30 da tarde, é um jogo da rodada, que a gente vai ter a rodada completa da Série B italiana. Muito jogo, cara, mas os times bons não precisam mais. Isso me deu uma dificultada em trabalhar esses jogos. E os outros ficaram muito parelhos. Então, mesmo com necessidade, eu acho que vai ser muito difícil. Achei uma rodada bem dura. Cara, Sassuolo já é campeão e já tá na Série A.
Pisa já tá na Série A e já tá com o vice garantido. A gente tem o Spezia, que já tá com o terceiro lugar também garantido, porque o cara máximo pode chegar a 64. Então esses três, cara, não tem muito o que disputar. O Spezia é esperar o time que vai enfrentar ele mais pra frente. E o Cremonese aqui, sim, o Cremonese já tem que enfrentar, já tem que manter a vaga, mas também está numa situação muito confortável, bastante vantagem. E aí, o jogo que eu achei mais interessante, um pouco menos discrepante, é esse aqui. A gente tem um Palermo que está em 7ª posição, que tem grande chance de perder sua vaga caso não consiga uma vitória. Porque a gente tem o Cesena com 47, a gente tem o próprio Bari aqui na disputa, então times que estão tentando buscar essa vaga. E o Palermo vem dentro de casa, pegando um time lá de baixo da tabela, que é o time do Frosinone. Um time que tem risco de cair aqui para a parte de relegation, a parte de rebaixamento, e também precisa da vitória. Então a gente tem dois lados precisando bastante da vitória, mas a gente tem um Palermo dentro de casa, que é um bom mandante, apesar de vir de derrota aqui. É um time que, se a gente for ver aqui, tem conseguido bastante vitórias dentro de casa e vai pegar um visitante bem ruim, que é o visitante do Frosinone. O Frosinone só tem 4 vitórias fora de casa, 2 são até recentes, e bem mais empates e derrotas. Não é um jogo para, meu Deus, que jogo maravilhoso para um play Frosinone. Não é, mas para mim é um dos mais discrepantes da rodada, é um dos jogos que eu quero dar mais atenção. E, cara, acho que pode ser um jogo interessante também para tentar, às vezes, uma remontada do Palermo, para tentar, às vezes, gols aqui no final por essa necessidade. Próximo jogo a gente vai ter o Cádiz contra o Almeria. Nas odds, um jogo bem parelho, mas um jogo que a necessidade está muito para um lado. O Almeria vem aqui em sexto, precisa vencer, continuar vencendo. Ainda faltam 4 rodadas para terminar o campeonato, para poder manter essa sexta posição, tentar até subir um pouco mais. O Almeria que quer bastante voltar para a Série A e vai pegar um time do Cádiz, cara, que nem tem muita chance de rebaixamento, tem 9 pontos aqui do Eldense, e também não tem chances lá em cima de buscar contra o Almeria, um time que vai ficar mais um ano aí na segunda divisão. Então, a gente tem o Almeria com muita necessidade de um lado. O grande problema, o Almeria é um grande mandante e um time que tem muita dificuldade fora de casa. Vem de 4 derrotas seguidas fora. E isso é o que mais pesa. Mas o must win, a necessidade pode mudar isso. Então, vale a pena ficar ligado nesse jogo e vale a pena cuidar esse lei Cádiz aqui, porque o time da Almeria não é um time bobo. Última rodada, a Almeria dentro de casa ganhou bem de um time lá de baixo. Eu até separei o jogo, mas não conseguiu dar um bom padrão. Quem sabe aqui ele pode dar um bom padrão contra o Cádiz. Para fechar esse dia, eu separei esse jogo aqui às 15h45 do Milan contra o Bolonha. Outro jogo bem legal, bem interessante. A gente tem o Bolonha aqui em 7º, que está tentando chegar aqui na Lazio, está tentando tomar a vaga da Roma. Um Bolonha que ainda está disputando até Champions League, cara. A gente tem 3 rodadas. E se a gente ver aqui, ó, do Bolonha para a Juve é 1 ponto. Então o Bolonha está super na disputa. O time do Milan, que se a gente botar na matemática, também está na disputa, mas eu acho difícil, porque já é... Ele tem 5 pontos para o Bolonha. Se a gente ponta aqui 6 pontos para os outros, então é difícil 6 pontos em 3 rodadas para tirar, não é 4, é 3, é 38. Então é difícil, então 6 pontos em 3, eu acho que o Milan já está fora dessa disputa. Mas o Bolonha está muito dentro, então, cara, o Bolonha precisa muito, aqui é praticamente uma pré-edição da final que a gente vai ter aí na Copa da Itália. O Milan não vem tão bem, vem jogando meio mole, mas tem que manter o ritmo para a final da Copa Italiana. O Bolonha vem naquele ritmo, é muito forte dentro de casa, fora de casa já perde. É um jogo extremamente parelho, cara, porque eu não vejo o Milan aliviando ou dando moleza para o Bolonha aqui. Não vejo isso acontecer. Vejo o Milan tentando ser forte, tentando dificultar, tá dentro de casa, então é um jogo extremamente parelho, mas um jogo de muita necessidade, principalmente pro Bolonha. Então, final de jogo, o Bolonha perdendo ou empatando, ele vai para cima, porque ele perder aqui ou empatar, não vai fazer muita diferença para ele. Ah, o show, 1 ponto, beleza, ele faz 1 ponto. Os times daqui da frente ganhou, ele tá praticamente fora. Então o Bolonha tem que vencer, ele ainda não vai saber o resultado, porque é o jogo que abre a rodada, então provavelmente ele vai muito para cima, vai ser um jogo bem legal para gols, para remontada, para trabalhar aqui. Pessoal, essa é a minha análise da sexta-feira, esses foram os jogos que eu trouxe. Amanhã eu trago a análise do sabadão e depois do domingo, e a gente vai trabalhar junto esse final da temporada. Então vamos nessa, grande abraço, tamo junto e até a próxima.